Mais um ano acabou e mais um ano na conta cheio de polêmicas e momentos marcantes no mundo da música. E um dos momentos mais esperados de 2021 foi o retorno da diva Adele. Depois de um longo período sem lançar álbuns, o último em 2015, ela voltou com tudo no último ano. Mas pelas terras brasileiras não foi só o seu novo trabalho que ficou na boca do povo, não. Pelo menos aqui no Brasil, muito foi falado sobre um suposto plágio de uma música brasileira. E já que nem mesmo a Adele escapou de uma acusação dessas, nesse vídeo vamos relembrar os casos mais polêmicos de acusação de plágio envolvendo músicas brasileiras. A música em questão é Million Years Ago, lançada em 2015. Acontece que o Toninho Gerais, um artista que é muito conhecido no mundo do samba, acusa a cantora Adele dizendo que a canção seria um plágio do samba Mulheres, composta por Toninho e que se tornou muito conhecida na voz de Martinho da Vila, apresentada em um disco de 1995 do cantor. I only wanted to have fun. Já tive mulheres de todas as cores, Learning to fly, learning to run. de várias idades, de muitos amores. A equipe do músico encomendou até mesmo laudos técnicos com peritos musicais para avaliar as obras. E caso seja comprovada a semelhança, vão entrar com a ação principal. E os pedidos são: ser creditado como um coautor, o recebimento dos royalties que a música rendeu para Adele e Kirsten, que é o produtor da música, e o lucro obtido indiretamente pelas gravadoras, e também indenização por danos morais. E para deixar a situação ainda mais constrangedora, o produtor da música, Greg Kurstin, que já trabalhou com vários nomes fortes da música, parece ser um estudioso da música brasileira, como está escrito no seu perfil do Spotify. Talvez você nunca tenha ouvido falar em Carlos Lyra, mas ele foi uma figura importante no movimento da bossa nova lá pela década de 50. Ele compôs a música Maria Moita em 1963 e essa canção foi interpretada pela cantora Nara Leão no seu álbum de estreia Nara, em 1964. Mas a polêmica só nasceu 8 anos depois, quando a música Smoke on the Water, do grupo de rock britânico Deep Purple, foi lançada em 1972 no álbum Machine Head. E o que não falta são pessoas dizendo que o Deep Purple plagiou essa canção brasileira. Se é só coincidência, inspiração ou um plágio, isso não dá para falar, já que existe uma série de testes técnicos a serem feitos para concluir uma afirmação desse tipo. Mas que é parecido, é. Esse é um dos casos mais famosos do Brasil e que envolve aquela música muito famosa Taj Mahal e sua versão que talvez seja mais famosa, sendo lançada no álbum África Brasil de 1976 de Jorge Ben. Sabe, aquela música tê, 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 tê. Pois é. Só que a música do Rod Stewart, Do You Think I'm Sex, que só foi lançada 2 anos depois, tem um refrão muito parecido. Na época, essa história foi tão longe que até mesmo o Fantástico fez uma matéria que pegou bem mal para o cantor britânico. Mas diferente dos outros casos, esse caso não ficou só em uma mera coincidência não. O Rod Stewart teve que doar lucros arrecadados com a música. Mas no final, isso foi feito através de um acordo amigável entre o Jorge e o Rod.
Anos depois, o próprio Rod Stewart chegou a afirmar que, bom, abrindo aspas para o Rod, Taj Mahal de George Ben tocava o tempo todo e, obviamente, a melodia se alojou na minha memória e emergiu quando comecei a fazer a música. Puro e simples plágio inconsciente. A cantora Vanusa faleceu em 2020 e ela teve um grande êxito durante a década de 70. Ela gravou o seu primeiro álbum em 1968 e o grupo Black Sabbath surgiu em 68 e só gravou o primeiro álbum em 70. Se você não conhece o rumo dessa história, deve estar pensando, que loucura! Afinal, o que o Black Sabbath tem a ver com a Vanusa? Agora vem a parte mais louca. A Vanusa gravou o seu quarto álbum e nesse álbum tinha uma música sendo cantada em inglês, What to Do. E meses depois, o Black Sabbath lança seu quinto álbum com um dos seus maiores clássicos, Sabbath Bloody Sabbath, com um riff super parecido com a introdução da música da Vanusa. Tem quem diga que é só coincidência mesmo, porque pelo curto período que tem do lançamento do álbum da Vanusa até o álbum estourar e ficar conhecido na gringa e o Black Sabbath lançar o Sabbath Bloody Sabbath, seria praticamente possível, até mesmo pela falta da globalização, que ainda não era tão forte naquela época. E a própria Vanusa chegou a dizer em uma entrevista que seria apenas uma coincidência musical. E aí, gostou desse vídeo? Se esquecemos alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo com todo mundo. E até a próxima!